Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, sou seu professor de francês aqui hoje. Um pouquinho diferente. Hoje eu estou aqui da minha residência fazendo essa transmissão aí para vocês, falando com vocês. Mas o Osmar está no estúdio que vai me acompanhar, né, Osmar? Bom dia! Bom dia, Jonas. Bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, hoje um modelo um pouquinho diferente, um modelo remoto, mas estamos aí, né, trabalhando aí por conta de toda essa questão das restrições, né, algumas cidades aqui da Grande São Paulo e do estado de maneira geral fechadas, né, decretaram feriado, então a gente está aqui, mas a aula é ao vivo, né, Jonas? Isso mesmo, hoje a aula é ao vivo, hein, né? Hoje nós estamos ao vivo, dia 29 de março aí, retornando desse recesso aí que foi colocado, que foi até mencionado para vocês. Lembrando que essa aula hoje não é uma aula inédita, digamos assim, né? Hoje tendo uma aula que foi inclusive feita no dia 1 de março, né? Então nós estamos aí revisando, revendo, né? Tentando mostrar aí de uma outra forma essa aula, né, Osmar? É verdade, ela não é inédita, mas ela é ao vivo, né? É verdade, tá? Já acompanhando aqui as interações, né? Bom dia, o pessoal tá aqui participando da aula, o pessoal da PR2 Wengel, lá em Mairiporã, tá? Diretoria de Caieiras, obrigado. Participação de todos aí. Vamos lá, Jonas? Vamos lá, então vamos começar aí pela habilidade, vai aparecer na telinha para vocês a habilidade, que nós vamos, só para vocês retomarem, que é a habilidade do sexto ano, habilidade 10, né? EF06MA10 e a habilidade EF06MA11. Hoje nós vamos trabalhar em específico mais a 10, né? Que vai falar aí sobre resolver, elaborar situações, problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. É o que nós vamos trabalhar hoje e nas próximas aulas, aí só para vocês recapitularem, né? Nós vamos fazer aí a multiplicação e também a divisão. Então hoje nós vamos aí mais para adição e subtração, né? Que nós vamos trabalhar e nós vamos rever aí essa ideia, né? Que é uma ideia de revisão, né? Como se fosse uma semana de estudos intensivos, né? É uma revisão do que nós já trabalhamos esse ano. Essa ideia hoje, né, a principal, é trabalhar tanto com a fração, mas principalmente aí com o número decimal, tanto na adição e subtração, né, Osmar? É bem essa ideia mesmo, né? Exatamente, o pessoal vai perceber que no decorrer da aula a proposta é exatamente essa, Jonas. Trabalhar a ideia de soma e subtração e decimais e frações de maneira geral, né? Isso mesmo. Então vamos dar a ideia para eles como que a gente vai trabalhar isso, Bora? que é a seguinte, ó. A ideia então da adição aí que está aparecendo para vocês na telinha é a seguinte, ó. Então eu vou primeiro dar a ideia de como faz no decimal, depois eu vou mostrar como faz na fração. Esse foi o exemplo que nós já trabalhamos, né? Então 2,40, né, ou 2,40 centésimos e 3,80 ou 3 inteiros, né? E 80 centésimos ali. Somando esses dois, nós já sabemos que dá 6,20. Nós já sabemos como faz isso, todo mundo já conhece, mas vamos tentar fazer uma operação, aquela ideia de montar, né, a continha tudo bonitinha. Colocando na ideia aí para vocês, ó, eu tenho 2,40 e aí eu vou colocar os 3,80. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, Osmar, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, né? É, Essa é a ideia que nós vamos trabalhar aí na adição e na subtração. verdade, conceitozinho absolutamente importante, né? Soma e subtração de números decimais. Isso mesmo. Então a ideia principal aí é colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Nós vamos entender aí que na adição e na subtração nós temos que fazer isso. E aí somando unidade por unidade ou casinha por casinha ali na hora. Então 0 mais 0 dá 0, 4 mais 8 dá 12. Então fica o 2, né? Vai o 1, como vocês estão observando, e aí eu somo 1 mais 2 mais 3, encontra aí 6,20, né? Como é a ideia, como você já fazia normalmente, né? Como já calculava normalmente. Olhando também a ideia da fração, que é o que vai aparecer aí para vocês. Então, na fração, então eu quero, por exemplo, subtrair 1 sobre 2, né? Ou meio, subtraindo 1/3, né? 1 sobre 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né? É transformar essas frações em denominadores iguais. Como vocês estão observando aí, o que eu vou fazer? A primeira fração, que é 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 3.
Então, eu multiplico a parte de cima, como vocês estão vendo, né? 1 vezes 3, 3. E a parte de baixo, né? 2 vezes 3, 6 ali. Então, eu estou equivalendo as frações. A mesma coisa eu vou fazer na outra fração, só que eu vou multiplicar por 2. Mas por que por 2 e por 3 aí? São os dois números que eu encontrei para encontrar as frações aí com denominadores iguais, né? Então, eu vou encontrar frações equivalentes com os denominadores iguais. Então, quando eu tenho aí, ó, 1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 2 aí dá 6. Se eu observar aí nas duas frações, eu tenho que o 6, né, o denominador é igual. E aí eu faço a subtração como eu estava fazendo anteriormente. Então, 3 sobre 6, né, que é a primeira fração ali, subtrai 2 sobre 6, né? Mantém o denominador igual, né, em partes iguais, e aí só subtrai os números, né? Então, 3 menos 2, 1 sexto, né, Osmar? Sim. Uma forma bem mais simples aí de eu resolver essa fração. É verdade. Igualou os denominadores aí virou brincadeirinha, né? Muito bom. É isso mesmo, né? Essa ideia e esse é o contexto, mais ou menos, de como nós já vimos isso, vocês já observaram, a ideia é revisar mesmo, né? Revisitar essa habilidade, né? E que vocês enxerguem aí. A adição e a subtração, talvez aí o mais difícil, o mais complicado, talvez seja mesmo a fração, por conta aí de eu ter sempre que igualar esse denominador. Eu vou dar um exemplo para vocês, vai aparecer na telinha aí, que é o seguinte, ó. Então, eu tenho esse tá lá no caderno do Aprender Sempre, na página 82 a 83. Então, o que que eu tenho aí, né? Então, eu tenho assim, ó. André e sua avó foram a uma lanchonete depois do cinema. Os preços de alguns produtos estavam fixados em um quadro, como está aí à esquerda de vocês, né? O André tem, no caso ali, ó, eu tenho os preços aí, tem um pastel, porção de fritas, pipoca, suco, todos os valores aí para vocês. Aí tá assim, ó, o André tem R$ 2 e deseja comprar uma pipoca e uma água mineral. Será que ele tem a quantia necessária para esse lanche, né? Será que sobrou troco? Então aí é um exemplo aí mais ou menos de como nós vamos. Melhor, ó, vou deixar aí para quem está em casa, quem está observando. Então, como é o primeiro exemplo, mas eu vou deixar para vocês que eu acho que como a gente já trabalhou para a gente saber. 2 minutinhos aí, me respondam no chat. Será que dá, os R$ 2 dá para comprar aí, no caso, a pipoca e água mineral? Será que vai sobrar troco? Como que fica isso daí? Então, nesse primeiro exemplo aí, pode voltar na telinha anterior? Então, pode deixar na telinha anterior. E eu vou dar 2 minutinhos para vocês, me respondam aí no chat e a gente já retorna.
participações. Professora Flávia, lá da Escola Estadual Hilda Rocha Cruzeiro. O Tiago tá mandando a resposta aqui, ele dizendo, ó, 0,75, tá, ou 75 centavos, mais 1,25, portanto, R$ reais, tá ok? Ou seja, dá para comprar a pipoca e a água, tá? A professora Roseli está lá com seus alunos e eles responderam que não haverá troco, tá ok? Mas, apesar disso, ele consegue comprar sim. Professora Elida, tá? Mandando a resposta aqui da Fernanda. Sim, tá? Vai conseguir comprar e não vai sobrar troco, tá? Todos aqui vão nesse caminho, né? De somar o 1,25 mais os 75 centavos, chegar aí nos R$ reais, tá? Inclusive o pessoal que está lá com a professora Luciana, lá da Escola Estadual, o professor Joaquim Antônio. Jonas, é isso. Boa, é isso mesmo. Muito obrigado a todos que estão participando aí, todos que estão nesse dia aí. É isso mesmo, essa é a ideia, não sobrar troco. Se você conseguiu chegar nessa ideia de não sobrar troco, quer dizer que você conseguiu fazer a operação certo. Acredito que muitos tenham, inclusive, conseguido fazer de cabeça, né? Conseguido fazer esse cálculo mental. Vamos tentar responder? Na telinha vai aparecer aí, então, a resolução desse exemplo, que é o seguinte, né? Então, tá assim, ó, o André, né? Ele vai aparecer aí a resolução. Então, que o André, no caso, ele tem os R$ reais, né? E ele deseja, então, comprar a pipoca e uma água mineral. Será que a quantia dá? Será que não dá? Como que funciona? Então, aí tem a pipoca, custa 75 centavos, e a água mineral custa 1,25. Somando esses dois valores, aí, como vocês podem observar, então, fazendo toda a operação, lá, vírgula embaixo de vírgula, nós temos R$ reais. Se eu tenho R$ reais e o André tinha, então, R$ reais, então quer dizer que não sobrou troco, né? Pode colocar aí na resposta que, então, o André não receberá nada, né? Nada de troco e deu certinho os R$ reais, conseguiu pagar ali. Então, se você conseguiu chegar nessa ideia de não ter troco, você conseguiu fazer a operação correta usando essa ideia mesmo, viu, Osmar? Beleza. Então vamos tentar uma próxima agora, Vamos lá, né? próxima. Nessa próxima atividade aí, ó, pode pôr na telinha para eles. Então a atividade que seria a 1 aí que nós vamos trabalhar com vocês, tá lá na página também da 82, 83 lá do caderno do aluno, do Aprender Sempre. Então a pergunta agora é um pouquinho mais aí, um pouco mais simples talvez, né? Qual a quantia necessária? Eu não quero saber se tem troco, não, né? Qual a quantia necessária para comer uma porção de fritas e tomar um suco? Então, de novo aí, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho aí para vocês, a gente já retorna com a resolução. Então, é possível, quanto que é, né? Então, qual que é o valor aí para poder comprar? A gente já retorna, bom trabalho.
as interações, a professora Leonilda, ela está com a Alice, tá? Lá da Escola Estadual Dr. Cláudio de Souza. Eu acredito que seja Cláudio de Souza Lutécia. Acho que Lutécia é o município, tá ok? Se não for, me perdoe. E mandando aí um 7,20 como resposta, tudo bem? Tá? Temos também a professora Maria Fernanda, lá da Escola Estadual Professor Paulo Novaes de Carvalho, lá da Leste 5, tá? Colocou 7,20 também. Professora Eliane Vicente, lá do PEI Marlene Fratini, lá de Matão, tá? Mandando as respostas dos alunos também, R$ 7,20, tá? Aqui, professora Nilza, os alunos João Otávio Santos, tá? Colocando 7,20. Professora Luciana está com os alunos lá da PEI Olímpia Falsi, tá? Lá do 7º C. E eles responderam 7,20 também, Jonas. E é por aí. Boa, é isso mesmo. Acho que essa ideia, como nós já trabalhamos, e essa ideia principalmente como nós trabalhamos a ideia aí dos números racionais, né? Essa ideia aí desses números, principalmente com essa parte monetária, acredito que seja mais fácil para todo mundo entender como que funciona, como que soma e etc. Então, essa primeira ideia aí, cálculo mental também era possível ser feito, principalmente dos dois valores. Vai aparecer na telinha para vocês a resposta, que é a seguinte. Então, quanto, né, que ele vai conseguir ali, qual a quantia necessária para comer uma porção de fritas e tomar um suco, né? Então, a porção de fritas custa R$ 4,20 e o suco R$ 3,00. Somando esses dois valores aí, basicamente eu só vou somar essa parte inteira, que no caso aí vai dar R$ 7,20 como resolução, né, como resposta. Bem simples, né, Osmar? Bem fácil fazer, inclusive esse cálculo mental, que é muito importante, né? Não tem como você ficar tirando uma calculadora toda hora do bolso, né, Osmar? Por mais que tenha o celular ali, toda hora ficar fazendo essa conta, às vezes mais simples fazer mental, né? É verdade, é simples e contextualizado, né? Porque é algo que está no cotidiano, na rotina, né? E essa ideia de recorrer à calculadora sempre que você precisa fazer qualquer continha aí, não dá, né? Realmente, tem que trabalhar essa ideia do cálculo mental, importante. Isso mesmo, principalmente essa parte dos decimais, né, Osmar? Sim. Essa parte dos decimais, essa forma aí de trabalhar, principalmente aí a parte monetária, é o mais fácil, é o caminho mais simples. Então vamos tentar uma próxima aí, para a gente não perder muito tempo. Na atividade 2, usando a mesma tabela, usando a mesma ideia, só que agora a pergunta é diferente. Comprando um refrigerante e pagando R$ 3,00, quanto será o troco? Claro, vocês vão conseguir aí fazer de cabeça, etc. Mas coloquem no chat também para o seu professor, coloca qual operação você executou. Que a gente vai entender alguma coisa que eu vou comentar depois, qual que é a operação que vocês executaram para fazer essa conta, né? Esse problema, como vocês conseguiram resolver esse problema, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos aqui, ó, mais de 28 mil pessoas conectadas, apesar de todas essas restrições, tá? Obrigado a todos que participam e mandam as respostas. Professor Hugo, mandando as respostas lá dos alunos lá da PEI Brizola, lá de Bauru, tá? Trata-se de uma subtração, R$ 3,00 menos R$ 2,95, portanto, sobram aí 5 centavos. Os alunos Nicolas e o Leonardo, lá da PEI Décia Lourdes, lá de Lins, responderam subtração e o troco será 5 centavos. Eles estão lá com a professora Sandra. Jonas. Professor Mauro, tá? Professor Mauro, R$ 3,00 menos R$ 2,95, 5 centavos. Pessoal lá de Itu, lá da Escola Mércia, tá? Professor Mauro e o João Pedro mandando as respostas e todos vão por aí também. Jonas, e é isso. Boa, isso mesmo. Para essa situação, problema, né, que envolve aí, dinheiro, né, que envolve parte monetária, é muito importante aí saber qual operação executar. Por isso que eu perguntei para vocês, porque a operação não estava falando, né, Osmar? A operação não estava ali nomeando qual que era. Na resposta, pode pôr na telinha para eles, diretor, que na resolução vai aparecer, no caso aí, uma subtração. Então, não estava escrito que é para fazer uma subtração. Você tem que entender que é uma subtração. Acho que esse é o caminho, como muitos responderam aí, né? Conseguiram chegar na resolução. Então, comprando refrigerante e pagando com R$3,00, eu sei que é uma subtração. Eu estou pagando alguma coisa, então eu estou retirando. Olha que definição, a gente utiliza muito isso. Quando você retira alguma coisa, né? Quando você deve alguma coisa, a palavra que a gente utiliza muito é uma subtração. Então, você está devendo esses R$ 2,95 e você paga. Então, você paga 3, você sobra, né? Sobra para vocês aí os 5 centavos. Pode colocar na telinha os 5 centavos aí, como vocês estão observando. Então, a operação aí, no caso, é uma subtração. E o troco, né? Que é o que vai aparecer aí no próximo, né? O troco será de 5 centavos. Bem simples aí, bem no contexto, mas a ideia aí é uma subtração, né, Osmar? É uma ideia que não está explícita no enunciado, mas tem que entender, né, Osmar? É importante essa questão da leitura, compreensão, que a gente tem que saber o que vai fazer, né? A matemática trabalha muito com isso, né? A questão das questões implícitas, bastante comum, a leitura é importante, né, Jonas? Isso mesmo, essa ideia mesmo, esse contexto. Acho que não vai dar tempo de a gente fazer a última atividade, mas eu vou fazer com vocês. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Pode passar também para a próxima aqui a resolução. Então a gente vai entender, essa daí está também lá no caderno do aluno, lá no caderno do Aprender Sempre, na página 84, que fala o seguinte, ó. Em um laboratório, o cientista separou 2 copos para usar no experimento, né? Em um experimento. Imagine que os 2 copos estão divididos em 5 partes iguais. Já está lá dividido bonitinho, né? Conforme, né, a gente entende aí nesse desenho. O copo A contém 2/5 de líquido e o copo B 1/5. Se o cientista juntar os 2 líquidos, quer dizer, somar, né? Juntar esses 2 líquidos dos copos, né, no caso, em apenas um, qual será a quantidade? Então ele não vai... A ideia aí é somar. Como a ideia do denominador, ambos já está dividido em partes iguais, é apenas somar. 1 mais 2 ou 2 mais 1, aí eu encontro 3/5 como resposta, Osmar. Esse era bem mais simples aí, era o último exercício que a gente gostaria de passar aí, gostaria de fechar. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Nosso diretor vai colocar o QR Code. Jonas, abraço, até breve. Obrigado, Osmar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que essa aula vai ficar sempre no repositório, aí ela vai estar no repositório. Foi uma revisão aí, nós vamos ter mais aí ao longo dessa semana. Hoje só foi o começo. Muito obrigado a todos. Obrigadão, Osmar. Muito obrigado, direção, produção, a todos aí. Até a próxima, Osmar. Valeu.